Evangelizar na comunhão. A solenidade de São Pedro e de São Paulo, que celebramos no último domingo de junho, nos coloca a vida destas duas colunas da Igreja Católica e o seu modo permanente de ser. Os dois representam a dinâmica de ser da Igreja para sempre. E com isso estamos afirmando a necessária entrega evangelizadora dos cristãos, como modelo de São Paulo, sempre ele. E também a comunhão que formamos com o testemunho de São Pedro, hoje presente no nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Missionários ardorosos e sempre com amor à Igreja. A primeira face da Igreja nos é dada por São Paulo. A história do cristianismo teve muitos evangelizadores. As épocas históricas foram várias, com suas configurações diferentes. Quantos deram e ainda dão a sua vida pelo anúncio do Evangelho, assumindo para si o mandato de Cristo ressuscitado, como São Paulo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, separado para o anúncio de Deus, diz Paulo no início da carta aos Romanos. A grande missão de Paulo era levar a todos a graça de Deus, o seu amor infinito, gratuito, que um dia alcançou a Paulo e lhe deu o perdão dos pecados, habilitando-o para que, numa atitude de fé e gratidão, agisse na caridade. O grande anúncio é o infinito amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, o Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo que acompanha nosso caminhar, vivido numa comunidade eclesial. Ainda Paulo dedica-se totalmente na obra evangelizadora. Ele corre, pois eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus, ele diz. Na esteira dos grandes evangelizadores, o Papa Francisco nos convida hoje a anunciar o Evangelho com alegria. O próprio Evangelho de Jesus Cristo é fonte de vida humana, de felicidade e paz à humanidade. Quem segue a Cristo torna-se ele também mais humano. Não precisa que tenhamos feito cursos de mestrado, doutorado para falar sobre os valores fundamentais do Evangelho de Cristo e realizar a caridade. A vida é um testemunho, mas hoje, quando não podemos dar por suposto o anúncio cristão na veracidade do Evangelho e na comunhão eclesial, tantos evangelizadores como Paulo hoje afirmam: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. As pessoas hoje estão sedentas do Evangelho, que projeta luz sobre nossa vida. Paulo define-se a si mesmo como um missionário, um apóstolo, escolhido desde o seio para anunciar a Cristo entre os gentios. O Evangelho, para Paulo, não é uma narração de uma teoria, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, pois não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos Cristo Jesus como Senhor. Porém, um grande desafio nesse tempo não existe sem o reconhecimento da verdade, mas a minha verdade, eu penso assim, é reconhecer a comunhão como matéria integrante do Evangelho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, está no Evangelho de São João. Não posso ser católico e estar separado do Papa. Não posso. O Papa Francisco, sucessor de Pedro, tem esta missão da unidade. Apacenta as minhas ovelhas, é Ele que apacenta. Nosso Papa tem dado uma nova primavera na Igreja, em continuidade com os anteriores. A sua perspectiva é a sinodalidade, é escutar a todos. E nossa prece é de súplica para que todos os católicos estejam na comunhão com Ele, para vivermos nossa missão no mundo. Parabéns hoje ao nosso Papa Francisco pelo seu dia. Deus o conserve com saúde e com tanto dinamismo evangelizador. Meu abraço, que Deus vos abençoe.